presença de vocês. Meu nome é Paulo Roberto Pires, eu sou editor da revista Serrote, eu sou um homem branco, cis, de barba, com óculos e com aro transparente. Hoje nós vamos contar com o trabalho das intérpretes de Libra, Karina Oliveira, que é uma mulher cis, negra, de cabelos cacheados com mechas loiras na altura do ombro, olhos castanhos, e depois também a Asa Pocou, que é uma mulher negra de cabelos crespos, estilo Bubble Bread, com adereços dourados no cabelo, cicatriz na testa e sobrancelhas grossas, de 1,67 m. As ganhadoras do prêmio de ensaísmo Serrote, né, em primeiro lugar, a TT, artista paraense, e a antropóloga Camila Decaux, elas narram nos seus ensaios vidas que desafiam as barreiras de gênero entre o Brasil colônia e os dias de hoje. É uma discussão muito, na verdade, histórica e contemporânea também. Só queria dizer que a gente fica muito feliz de ter vocês aqui, muito mesmo, porque é muito importante para a gente ter, completar isso faz parte da vida da revista, né? Ter as publicações, mas também esses encontros e esses debates, né? E eu quero apresentar a Amara Moira, nossa convidada para mediar, é escritora, ativista, professora de literatura e doutora em teoria literária pela Unicamp. É autora de um romance chamado Neca, foi lançado pela Companhia das Letras no ano passado, que teve um primeiro ensaio, uma primeira versão no Festival Serrote em 2018, no primeiro que a gente fez, né? A Amara também é coordenadora do Museu da Diversidade Sexual, aqui de São Paulo, né? E, antes, só mais um aviso, né, que essa mesa está sendo gravada e, em breve, estará no YouTube, do IMS. Então, muito obrigado a todos. Amara, com você. Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, poder mediar essa mesa especial sobre dois ensaios muito interessantes que vão abordar experiências provocativas. Pensei algumas questões aqui para a gente para jogar na fogueira elas duas, e a gente vai queimando junto aqui nós três. Meu nome é Amara Moira, eu já fui apresentada, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma travesti branca, de 1,74, estou com um vestido branco e uma botina preta, cabelos cacheados na altura, acho que quase dos ombros. E estamos aqui hoje para conversar com a Camila Decaux, ou Caos, né, que é uma antropóloga, trabalha junto à etnia Araueté e com materiais de arquivos sobre os povos tupi-quinhentistas. Foi uma das ganhadoras do concurso Serrote em 2024 com o ensaio Vestígios da Natureza, publicado na Serrote 48. Publicou com Eduardo Viveiros de Castro e Guilherme Helrich o livro Araueté, um povo da Amazônia, pelo Sesc, né, Edições Sesc. Também estamos com o TT, é poeta e artista visual, nasceu em Marabá, no interior do Pará, e vive no Recife, onde estuda arquitetura e urbanismo. Foi uma das ganhadoras do concurso Serrote 2024 com Políticas do Afeto, também na Serrote número 48. E já integrou antologias de arte e poesia pela Garupa Edições e a Propágulo. Então, a gente estava conversando aqui brevemente antes de chegar na nossa mesa, né? E vocês vão trazer ensaios muito... a Camila vai abordar textos quinhentistas e seiscentistas, né, falando sobre uma figura que tem ganhado um pouco mais de visibilidade nos últimos tempos e que até, 40 anos atrás era completamente desconhecida. TT vai falar sobre uma outra percepção das cidades pelas quais você passou, né, Recife e Marabá, a partir também do curso de arquitetura, né, e discutindo muito também alguns espaços de socialização LGBTs, né, os incômodos que isso causa, mas também as ressignificações que esses espaços vão ganhando a partir da nossa ocupação por eles, né. E eu queria começar a conversa, né, com um ponto que vai dialogar com as duas obras,
que é justamente a questão da verdade de gênero, né? Então, acho que vocês vão, em algum momento, falar, né? Camila vai falar sobre modelos europeus de gênero que vão estar sendo ali impostos ou forçados goela abaixo, né, no processo de colonização, e como, ainda hoje, é difícil da gente entender, de fato, como se construíam, né, as ideias de gênero nesses povos que estão sendo retratados, né, justamente porque parece que houve um apagamento, né, dessas distinções que existiam originalmente. Você tem feito um trabalho, então, de recuperar um pouco dessas distinções, né? E aí, como uma das formas de você deixar isso manifesto no seu texto, você vai trazer uma linguagem neutra ali, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? A gente fala de Tibira, né? Muitas vezes ele é conhecido como uma pessoa, né? Mas Tibira é também uma palavra do Tupi, né? E o que é Tibira, né? Será que você poderia começar conversando com a gente um pouco sobre isso? Obrigada, Mara. Só queria começar me descrevendo também. Eu sou uma pessoa branca, cabelo curto, a roupa calça e blusa preta, uma meia amarela e uma bota. Sou uma pessoa surda. E, bom, esse ensaio, eu acho que é o que você falou, né? Assim, essa história de Tibira tem, finalmente, que bom, né? Ganhado um pouco mais de discussão, né? Tem também uma peça de João Nim, um indígena potiguara, que está também trazendo essa história, né, de uma forma muito, muito maravilhosa, assim, a peça, falada quase toda em tupi. Mas é isso, assim, né, essa figura é estranho, né, que ela ficou silenciada, né? Ela, na verdade, o relato da história de Tibira, o relato só existe em um lugar, que é no livro de Yves Devreux, no contexto da França Antártica, ou seja, 1612, 1613, que ele vai narrar essa execução muito violenta de uma pessoa na boca do canhão, né? E uma execução muito pouco normal, né? Muito pouco usual até para a época, né? Assim, então, por que essa violência tão grande, né? Assim, para essa figura? E se você vai vendo todos os outros relatos, né, de cronistas e viajantes europeus na época, eles existiam vários relatos de homossexualidade, né? Então, práticas sexuais homossexuais existiam e com alguma frequência, né? E por que essa figura passa a ser, então, assim, né? Ela vai para a ponta do canhão, né? O que faz essa pessoa chegar na ponta do canhão num momento, assim, ou seja, uma violência que se tornou simbólica, que queria passar uma mensagem, né? Assim, que mensagem é essa, né? Então, assim, qual é, né? Por que Tibira, né? Essa pessoa teve que ocupar esse lugar, né? Assim, e é isso, pelo que a gente consegue entender, pelo relato, pelo contexto também, né? Que não só no Brasil colônia, mas na França naquele momento, né? Tibira tinha uma posição de dissidência de gênero muito fora, né? Muito, enfim, era muito fora do padrão, né? E os missionários, quando eles vieram aqui, na verdade, isso é muito curioso, né? Assim, que os missionários, o trabalho do Yves Devreux, ele é muito centrado, tem uma grande reflexão sobre matrimônio, sobre conjugalidade, sobre gêneros, né? Então, quais eram os gêneros entre os Tupinambá? Então, ele tem da obra dele 2 capítulos só para dizer quais são os gêneros, né? E você tem as mulheres, ele descreve os homens e as mulheres, né? Quem são os homens e quem são as mulheres Tupinambá. Então, assim, quando ele descreve, a minha discussão quando ele descreve essas pessoas, ele também está criando essas categorias, de certa forma, né? Porque ele descreve só 2 categorias de gênero e ele não, em um universo que a gente não sabe exatamente qual era, né? Assim, então, a gente não sabe muito bem sobre como era Tibira, né? Há indícios de que Tibira tivesse um cabelo grande e práticas homossexuais. Mas é isso, ele não tem, né? Assim, como que um caso, né,
tão grande, tão violento, tem pouquíssima descrição. Apesar de que o Devray ele coloca as palavras do Tibira, né? Então você tem um grande monólogo do Tibira, né? Antes de morrer, mas quase não tem nenhuma descrição do que era a vida, do que levou Tibira àquela posição, né? E Tibira é isso, né? Assim, Tibira não era o nome dessa pessoa, a gente não sabe o nome dessa pessoa, né? E enquanto quem executou, a gente sabe o nome de quem estava do outro lado do canhão, a gente sabe o nome. Né? Mas essa pessoa que foi morta, né, a gente não sabe. Mas é isso, essa história ganhou visibilidade. Veio ganhando visibilidade depois do trabalho do Luiz Motti, que foi quem, né, trouxe essa história, né, para a discussão contemporânea. Né? E aí falou, olha, a gente tem que levar mais a sério, trazer essa figura para cá, né, assim, para a gente discutir esse tipo de violência nesse primeiro caso registrado, né, de transfobia, né, e Luiz Motti fala de homofobia, né, na verdade não de transfobia, né, eu gosto de colocar LGBTfobia para criar uma zona cinzenta, assim, porque não dá para saber exatamente. Acho que as categorias não dão conta. Aí você usar um termo mais coringa, assim, às vezes pode ser interessante. Exato. É que eu acho que justamente, né, eu acho que fez parte da minha decisão também no texto, né, de usar uma linguagem neutra para falar dessa pessoa, né, que no texto eu adoto a sugestão do Luiz Motti de tratar como Tibira. Então virou o nome de Tibira para nós atualmente, né. Mas a gente não sabe, né, quem era Tibira e qual era a definição de gênero de Tibira, né. Então a gente impor qualquer que seja, né, falar de Tibira com qualquer que seja, qualquer gênero que seja no nosso vocabulário contemporâneo, que é um vocabulário, né, resultado de uma violência, né, gramatical também de gêneros muito grandes, né. Então eu acabei decidindo no texto tratar, né, falar de Tibira com a linguagem neutra, o que é muito mais difícil, né, quando a gente fala na oralidade, né, uma discussão um pouco mais, a gente acaba sempre deslizando, né, que faz parte da discussão de gênero atual, a gente está sempre deslizando, né, enfim, é muito difícil manter o rigor na língua, né, principalmente em uma linguagem não binária, né, e então a gente vai deslizando e acaba falando da Tibira ou do Tibira, né, acho que eu aproveitar e colocar a TT na conversa também, né, porque acho que tem um lance entre os textos de vocês que acho que é interessante, né, que TT, em algum momento, vai falar sobre uma prática muito específica que hoje vem ganhando visibilidade na comunidade LGBT internacional, que é o cruising, né, que é basicamente pegação em espaços públicos. E vai remeter isso à repressão que LGBTs sofreram ao longo dos tempos, né? E acho que a gente consegue ver essa repressão acontecendo, né, não como algo que começa agora, sabe? Acho que o interessante de discutir esses textos antigos, do começo do Brasil colônia, né, é justamente a gente perceber que existem séculos de criação de uma narrativa absolutamente terrível sobre LGBTs, né? E que os séculos, inclusive, dá para a gente perceber, né, de demonização dessas figuras, algo que expulsa essas figuras de um ambiente doméstico, inclusive. Então, a gente vai ter a família como um dos espaços hoje predominantes de violência contra LGBTs. E um reflexo disso é justamente que LGBTs vão ter que se constituir, enquanto tal, fora das suas casas. E, muitas vezes, ocupando espaços públicos, buscando essa invisibilidade da noite, né, e algo que você vai discutir bastante no seu texto também, né? Então, como é que você pensa essa questão desse cruising, né, em termos dessa repressão vivida, né? O que é essa experiência que você está retratando nesse ensaio? Tá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Assim, minha autodescrição: sou uma pessoa não binária, parda, vestida com uma camisa que tem um olho do lado e uma calça jeans.
e um sapato preto. Você me perguntou sobre o cruising. E eu acho que existem diferentes estratos hoje em dia, quando a gente fala sobre sociabilidade gay, porque assim, eu estava pensando especificamente sobre os homens gays. Acho que quando a gente fala sobre o gay, a gente tem que inexoravelmente falar sobre a epidemia de HIV, assim, em 1980, que vai modificar totalmente como se constrói a identidade sexual desse grupo. E através dessa transformação, que é uma transformação que tem muitos benefícios também, ela também tem faces ambivalentes que vão fazendo com que coisas que antes eram de maneira talvez uniforme, coisas que antes eram radicais, elas começam a tomar uma amplitude capitalista, assim. Eu digo isso porque, ouvindo vocês, estava lembrando desse filme que foi importante assim na pesquisa, na exposição lá em Recife. Eu consegui exibir no cinema, que é esse filme alemão que chama Não é o Homossexual que é Perverso, mas a situação que ele vive. É um filme de 71. Não é o homossexual que é perverso, mas a situação que ele vive. E esse filme é um filme um pouco sobre cruising, assim. Só que ele é um filme de 1971. Então, é anterior ao HIV. E aí, sendo anterior ao HIV, é muito interessante ver como existe... é um filme que ele é considerado de contracultura, eu acho que é importante dizer isso. E aí, naquele momento, em 1971, a contracultura talvez não conseguisse, acho que, defender o cruising de alguma maneira. Eu acho que o discurso que vai ser depois, vai se tornar o mainstream, que é esse discurso de humanidade compartilhada, que esse filme, Vigílias de São Francisco nos anos 80, vários movimentos vão trazer essa coisa do homossexual. Ele é tão humano quanto a gente. O homossexual ele precisa de tantos direitos civis quanto uma pessoa, entre aspas, normal, né? E aí, quando você compara com outros filmes assim mais recentes, você vê um processo claro de adoção do cruising como um discurso, sabe? Tem esse outro filme, O Fantasma, do João Pedro Rodrigues, que eu cito no ensaio, que aí ele vai trazer o cruising de uma outra forma, completamente diferente, que é uma forma que é como o normal, que é como, tipo, todo mundo faz isso, e é isso, e ponto. Mas, de qualquer maneira, voltando a como eu comecei a responder, eu acho que existem vários cruisings diferentes. Eu acho que existe, hoje em dia, né, como a gente vive em um momento de tecnofeudalismo, né, em que a gente tem relações que são totalmente mediadas por um avatar difuso na internet. Então, existe o cruising do Grindr, mas aí existe o cruising de pessoas que têm um carro e vão para um estacionamento e ficam dentro de um estacionamento, dentro do seu carro, esperando algo acontecer. E aí existe o cruising que é, sei lá, o que a gente sempre pensa, que é tipo a pessoa que está num banheiro indo com outra pessoa, sabe? Mas eu acho que, dado a multiplicidade de posições mesmo que os homossexuais hoje em dia podem estar de maneira transparente, né, de maneira assumida, isso acaba criando vários cruisings, assim, acaba criando
vários estratos. Eu acho que eu estava preocupada com isso enquanto eu estava pesquisando. Estava preocupada em entender essa coisa de 1980 e estava preocupada também em entender e identificar, da hora, esses diferentes estratos mesmo, essas diferentes, como, por exemplo, uma questão de classe vai inferir nisso, sabe? Porque isso acontece, assim, existe cruising de pessoas que são Faria Limer, assim, existe cruising de pessoas que estão em vários lugares diferentes, assim. É isso. Sim, eu acho que também, aí dialogando um pouco também com o que a Camila estava trazendo, né, acho que nessa sua observação sobre o cruising, aí voltando sobre aquela coisa da verdade do gênero que eu coloquei no começo, né, você vai trazer um pouco desse debate sobre um desejo, ainda hoje muito forte, né, sobre os machos de verdade. Você vai mencionar isso numa passagem dos seus... E é engraçado isso, né? Que a gente vive um momento de tentativa de desconstrução dessa masculinidade oficial, padrão, mas, ao mesmo tempo, existe ainda um desejo por essa figura desse macho de verdade que não é o desconstruído, né? Então, e a gente tem isso de forma muito concreta, né? Eu vejo isso tanto no meio gay, mas vejo isso no meio travesti também, de forma muito, muito evidente. Eu vejo isso muitas vezes, esse desejo em homens trans, pessoas trans masculinas, né, de tentar emular essa masculinidade também como uma forma de tentar se legitimar enquanto uma figura masculina. E é isso. Então é interessante esses vários descompassos que a gente vai vendo, né, e um pouco de uma frustração ali, que no caso é a reitora falando sobre a ausência de machos de verdade, né? E a gente está aqui 2 textos falando um pouco também sobre a verdade de gêneros, né? O que você disse ontem da bofoneca é uma bofoneca, né, velho? Bofoneca que eu falei ontem, né? Que o bofe é o homem que diz que é bofe, mas é boneca. Né? E, Camila, estava pensando também, né, quando você fala, né, que Tibira, que não tem como a gente saber se era um homem, se era uma mulher, como é que se entendia, e aí pode parecer uma coisa um pouco anacrônica da nossa perspectiva hoje questionar isso, né? Só que existem outros documentos, e você vai citá-los no seu artigo também, que permitem a gente fazer essa inferência, né? Então, vai ter, por exemplo, um outro termo, né? Acho que uma das coisas divertidas do ensaio de Camila é que vai ter vários termos que eram utilizados, outras nomeações de possíveis identidades que tinham que ver com práticas sexuais e de gênero, né, que podiam formar uma sigla LGBT só com os termos coloniais, os termos do Brasil colônia, né? E aí tinha o termo Sacoen-Baegira, né, que vai aparecer em um vocabulário jesuíta da língua brasílica do século XVII, né, e vai falar, vai ser algo que hoje a gente chamaria facilmente de transmasculinos, assim, sabe, de talvez homem trans. E vai ter um outro relato, né, de um jesuíta, né, dizendo de figuras que estão sendo chamadas de mulheres por esse jesuíta, pelo Correia, mas que vão entender que o termo mulher é a pior das ofensas que pode ser dita a elas, né, essas figuras. E que quem chamar elas de mulheres corre o risco de ser flechada, né? Então, Estão entendendo? Pode ser flechado se chamar essas figuras de mulheres. Não, mas eu acho que faz parte com o que eu não consegui falar na resposta anterior, né? Que eu estava falando que o trabalho do Yves Devray, ele estava como missionário, né? Ele estava tentando criar essas 2 categorias verdadeiras de gênero, né? Que eram mulheres e homens. E o trabalho conversional ele estava todo dedicado, mais do que a fazer acreditar em um Deus católico, era fazer os indígenas daquele momento virarem monogâmicos. Então, indígenas que tinham 3 esposas ou que tinham várias relações sexuais, inclusive com outras pessoas, né? Fazer essas pessoas criarem, né, ter um regime de vida monogâmico. E aí os indígenas ficavam.
Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, que eu já tenho 3 esposas. Segundo, que a minha vida, a nossa vida, só pode ser feita com uma pluralidade de pessoas dentro da nossa casa, que está fabricando a nossa vida ao mesmo tempo. Então, assim, não é por questões econômicas, por questões afetivas, emocionais, enfim. A resposta de Devré fácil para isso é, não, então você vai casar, a sua esposa vai ser a esposa, a primeira com a qual você casou. As outras 2 são as servas. Então, você cria também, né, toda uma lógica, né, você está criando uma lógica de... isso, de quem são as figuras centrais, né, de gênero, que são as figuras matrimoniais, conjugais, e aí você começa a criar essas outras figuras da borda, né, que entram só na borda do discurso, né, assim, o relato sobre a Sacoen Beguira, o relato sobre Tibira são relatos que você vai pegando só vestígios, né, assim, uma carta, né, tem uma carta, por exemplo, do Coronel Jardim sobre os guaicurus, que fala das pessoas, que a gente chamaria hoje de mulheres trans, e que elas, inclusive, menstruavam. Né? E ele fala, elas supunham, elas faziam elas supunham que elas menstruavam. Eu acho que é 1720, eu posso te... Então, assim, mas é isso. Então, está sempre no reino da imaginação, né? Se elas menstruavam, elas supunham que elas menstruavam, como as outras mulheres, né? Mas é porque você tem toda uma lógica de substâncias ali que o que a gente consegue perceber pelos relatos, né? O sangue menstrual era feito pelo sêmen. Então, se você recebia sêmen dentro do seu corpo, esse sêmen se tornava sangue menstrual. Né, essas pessoas recebiam o sêmen via anal e elas processavam esse sêmen de alguma forma. Né? Inclusive, o processo de um homem de um homem se tornar homem, no conceito de Devré, envolvia uma relação muito próxima com o sangue do inimigo. Só alguém que já tinha matado um inimigo se tornava homem nesse sentido que o Devré queria impor, né? Assim, isso que era homem, isso que ele chamava homem. E esses jovens? Quem eram esses jovens antes de matar? É uma super discussão, né, nesse universo, porque eles são ditos às vezes efeminados, eles são ditos pessoas cujo sêmen não é mole, não é fertilizado, e são jovens que eles ou casavam com mulheres velhas, eles não casavam com os jovens, ou eles casavam com mulheres idosas, ou eles faziam sexo entre si. Então, você tinha esses jovens que tinham uma relação, né, que outras fontes falam que, antes de se tornarem os homens, no sentido de Devré, eles tinham vários tipos de relações, né, assim, entre elas, relações homossexuais. Então, assim, nesse universo, você tem muitas outras figuras, muitos outros, enfim... A gente consegue falar que existem mais categorias de gênero? Eu não sei, porque categoria de gênero é uma imposição. A própria, né, o idioma tupi-guarani a gente fala que é um idioma sem gênero, né? Não é mais como o inglês, no sentido de que tem pronomes para ela e para ele, mas os substantivos não são genderizados. Então, você pode falar, por exemplo, sobre um cachorro. Você pode falar um cachorro mulher, um cachorro homem, mas cachorro é cachorre, né? Não tem gênero. Então, quando você começa a impor todo um vocabulário dual, né, em um idioma inteiro, isso também vai criando, enfim, qual é o tipo? É uma questão mesmo, né? O que se cria com esse mecanismo, né, de dualizar 2 figuras em um universo que você tinha, parece que uma pluralidade? Né? Então, assim, você quer criar 2 categorias muito, muito claras para isso, e aí você começa a criar essas, né, as mulheres que não eram mulheres, né, então todo esse universo que você tem que descrever de formas residuais, né, no relato, assim. Não, é interessantíssimo, né? Essas transformações. E você está falando sobre essas imposições, nessa tentativa, então, de observa ali uma realidade, vê que essa realidade não se enquadra dentro dos modelos europeus desse momento, e aí vai ter uma tentativa de um apagamento dessas categorias que ali existem, e uma substituição por
por esse outro modelo impositivo, vai deixar rastros, né? Acho que um dos pontos legais, por exemplo, você vai citar o livro da Jeni Nunes, Descolonizando Afetos, né, que ela vai citar, ela vai colocar um debate muito interessante, né, que a gente acha que debates como não monogamia, né, LGBT começaram agora, né, mas aí ela vai meio que falar não, né, já existiam outros debates que foram um tanto interrompidos ou apagados, né, que agora a gente pode retomar, mas debates que estavam acontecendo ainda e que colocam em outros termos, né, o que pode e o que não pode em termos de sexualidade e gênero, né? Tá. Não, e aí eu queria falar com o TT sobre isso também, porque você vai mencionar, TT, no seu ensaio, né, também sobre, eu acho que é isso, né? A gente está vivendo um momento diferente, um momento em que a gente consegue ocupar espaços, em que LGBTs vão ocupando mais espaços, ganhando visibilidade, né? Mas também uma parte dessa visibilidade é ocupada tentando se aproximar dos paradigmas considerados aceitáveis, né? E aí então, ao mesmo tempo que você vai falar sobre essa larga parcela que se dedica ao cruising, né, você vai falar também sobre as figuras que tentam reproduzir um comportamento padrão como uma forma de tentar buscar aceitabilidade, assim. Então, na última vez que eu peguei esse microfone, eu falei sobre essa ideia da humanidade compartilhada e dessa mudança a partir da epidemia de HIV e AIDS, né? E eu pincelei com vocês que tem efeitos ambivalentes no mundo, né? Tipo, tem muitas conquistas, mas tem esse efeito específico, acho que da separação mesmo, da separação entre gênero e sexualidade, que eu acho, desconfio, vocês são mais estudadas que eu, pelo amor de Deus, mas eu acho que era uma linha mais borrada até 1980, essa ideia do gênero e da sexualidade. E aí, como vai existir, né, esse termo câncer gay, sei lá, sabe? Tipo, como o homossexual ele vai vir para um centro e ele vai ser tirado desse centro para um lugar muito próximo do que é a humanidade, do que é a possibilidade de ser humano, esse outro leque de performances humanas e não monstruosas como antes, vai se abrir, vai se tornar mais possível, né, o lazer consumista voltado ao público homossexual nas cidades do mundo e aí, consequentemente, nas cidades brasileiras, quando a gente começa a importar esse tipo de organização de militância, isso tudo vai possibilitar com que a gente tenha figuras hoje que estão interessadas no homem e que estão interessadas em ser homem, que assim, né, uma coisa que foi importante para mim, foi a primeira coisa que eu li quando eu pensei, vou pensar sobre esse pessoal que vai na pista de Cooper se encontrar. Assim, aí tem esse professor, o Clévio, que ele me mostrou esse livro do Perlonguero, o negócio do Michê, que é sobre aqui do lado, o Aroshi, sei lá. E nesse livro ele vai falar sobre exatamente esse momento em que as relações, que ele vai dizer, né, que estavam em uma dicotomia bicha-macho, vão se tornar macho-macho, né? Tipo, o gay ele vai ter essa possibilidade de deixar de ser bicha, de deixar de ser um monstro, um animal, para se tornar um humano homossexual, né? Que é a interpretação que a gente tem acesso hoje. E que gera isso, né? Gera um desencontro, e que é diferente, eu acho, de quando a reitora fala: não aparece nenhum macho mais aqui.
Porque esse homem que a gente tem hoje, ele é um homem cosmético, assim. Criação TT, assim, mas eu acho que é um homem cosmético, assim. Eu acho que é um homem que ele toma esses signos do homem como fetiche, assim, como o Perlonguet vai dizer que a forma de seduzir vai se tornar através da masculinidade. Você vai convencer um cara a ficar com você a partir do momento que você provar que você é mais homem que ele, assim. Então acaba virando isso, cosmético, assim, acaba é como uma drag queen, assim, só que uma drag queen de cisgênero, né? Assim, tipo, uma drag queen deles mesmos. E acho que, aproveitando também, você ainda... quando a gente estava conversando antes de entrar na mesa, né, você falou sobre a questão da arquitetura, que queria conversar um pouco sobre a arquitetura. E aí é sempre uma conversa inesperada, assim, né? Pelo menos a priori parece inesperado, né? Como é que se discute gênero e sexualidade a partir da arquitetura? Né? Acho que você vai mostrar um pouco disso no seu ensaio. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Pô, eu acho que a coisa, talvez todo mundo aqui é São Paulo, então talvez vocês todos morem em apartamento, assim. E aí a maior parte de vocês deve morar em apartamento de 2 quartos. E aí isso é feito para você ser hétero e ter um filho e ele morar no outro quarto, assim. Tipo, isso é desenho de gênero em arquitetura, por exemplo. Só que no ensaio, eu acho que eu estava pensando enquanto eu via vocês, eu acho que eu fui escrevendo muito como uma pintura que eu ia escondendo, assim. Eu acho que o meu ensaio às vezes trabalha com uma coisa do indecifrável, mas para mim, eu falei com você agora lá fora, que para além da coisa da LGBTfobia, da violência específica contra esse pessoal, eu acho que a violência que eles protestam contra, quando eles fazem isso, é a violência do próprio campus da universidade. Porque o campus da universidade, ele vai se... Né, acho que toda, ou a maior parte das universidades federais brasileiras, elas vão se situar em uma área remota. Que não é remota. Tipo, com certeza, sempre tem alguém que mora lá e que vai sofrer com essa postulação de uma nova coisa, que aí vai trazer um monte de gente de fora para estudar ali. Porque uma coisa que eu ficava notando, que não entrou no ensaio, mas é o quanto, assim, tem muitas... Eu passei um tempo, assim, coisa do Tibira ter o cabelo grande, eu cortei meu cabelo que tinha dreads grandes, assim, eu cortei para o pessoal não me notar, porque eu ficava muito tempo escondido, assim, no mato, tentando entender eles, assim, sabe? Tipo o Net Geo, assim. Mas... uma coisa que eu ficava observando é o quanto esses rapazes, esses moçoilos, eles eram pessoas que não estavam na faculdade. Assim. Tinha muita gente que estava na faculdade, mas tinha muita gente que morava ao redor, que usava e usa ainda a faculdade como um lugar, como um parque urbano, que a maior parte das faculdades do Brasil, das universidades federais do Brasil, se nega a possibilidade de ser, apesar de ser em prática, né? É isso. TT, tinha também o sexo pago ou era somente, a princípio, pelo menos, que começa? Eu sinto que às vezes, quando começa a ter essa presença, né, o lugar começa a ser habitado por figuras que vão buscar, vai atraindo também trabalhadores, né? Porque a questão de classe social também está muito relacionada com a questão da sexualidade LGBT ao longo da história do Brasil, assim, né? Então, o livro que eu estava falando ontem no meu ensaio, no Lady Hamilton, vai ter um momento que a Paulette, a protagonista, a Lady Hamilton, está andando na rua, aí troca olhares com um boy, aí vão para o matinho, transam, aí quando transa o boy vira para ela e fala: cadê meu dinheiro?
Aí Uau. a Paulette, mas do que você está falando? Não combinamos nada? Não, mas é isso, é esperado que está transando com uma pessoa, aquilo é trabalho, sabe? Aí, até então, a Paulette estava achando que era porque tinha sido sedutora, né? E, de repente, descobre, não, é que isso aqui é um trabalho, e eu fico me perguntando se isso aparece também nas suas observações em algum momento. Cara, assim, sem quebrar também a intimidade das pessoas agora, mas, e aí falando por alto, não vou ficar aqui contando, porque eu vi esse cara, não faz sentido, mas tem a coisa do sexo pago, tem tal hora, talvez você conheça a Júlia Bueno, ela estava falando comigo sobre essa pesquisa, talvez vocês não conheçam. A Júlia Bueno é uma psicóloga trans, não sei o quê, que ela estuda a Brenda Lee, que é uma das primeiras minas da redução de danos. Aí eu sei que estava falando com ela sobre, e ela me chamou a atenção para, por exemplo, tentar perceber a presença de travestis mesmo. Depois que eu conversei com ela, eu comecei a perceber isso. Mas, assim, né, falando de um lugar que vai para além do homossexual e que não entrou no meu trabalho, porque eu não queria escrever sobre, ai meu Deus, as travestis, então, tipo, não queria fazer uma coisa assim, queria muito fazer uma coisa sobre o outro, mas sobre pagar, mais do que pagar, como é um encontro assim, né? É um encontro que quase não quer ser um encontro de classe. Né? Eu falo no ensaio que a pessoa que ela tem dinheiro, ela tenta o máximo possível não sair do carro dela, e ela só sai do carro dela quando ela já tem certo que ela vai encontrar aquela pessoa naquela moita. Como é isso? E isso fala de um medo do encontro, e fala de um encontro que ele não vai acontecer integralmente. Bom, o que acaba acontecendo é assalto. Eu já ouvi muitas histórias das pessoas irem para a moita e aí, do nada, uma faca. Bum, sabe? Do nada, perdi meu celular. Do nada, perdi minha mochila. Porque acho que existe essa... Com essa criação de estratos que eu falei antes, eu acho que acaba existindo esse distanciamento mesmo. Às vezes as pessoas, afinal, cruzem é um sexo com estranhos. Então acaba existindo esse desengate mesmo, assim, da pessoa não conseguir ler que talvez aquela pessoa não está interessada em você. Talvez ela esteja com outra coisa na mente e com uma faca na cintura para te esfaquear. Assim. Não que, né, isso seja uma regra, mas eu acho que isso eu observei mais do que prostituição. Sabe? E um debate sobre essa questão também é super interessante. Eu lembro de ter lido a autobiografia do Hirohito de Moraes, não sei se vocês conhecem esse cidadão, era tipo um dono da boca do lixo aqui em São Paulo, nos anos 50, 60, e aí ele vai falar um pouco sobre as figuras que habitavam esse espaço, e vai trazer um outro olhar sobre essas figuras, inclusive, assim, um olhar um pouco mais humanizado, inclusive. Vai falar, por exemplo, dos trombadinhas, que são conhecidos como vagabundos. Ele falou, não tem ninguém que trabalha mais que trombadinha. Aí vai contar toda a perspectiva dele de como é que essas figuras suam pra caramba para conseguir a grana deles. Então, é muito interessante. Então, um outro olhar sobre isso, né? Geralmente, quando a gente pega os tratados policiais, legislativos, médico-legais, né, sobre travestis, né, vai estar sempre ter um capítulozinho lá para o conto do suador, né, o suadouro, né, que é as travestis, as bichas, nem sempre travestis, estou gostando de usar uma categoria mais ambígua às vezes, né, a bicha, essas figuras que ficam numa fronteira ali da pintosa para travesti. Essas figuras elas trabalhavam em dupla, né? Uma ficava escondida dentro do armário, e aí, quando estava atendendo o cliente tirava a roupa e colocava numa cadeira perto do armário, a pessoa que estava dentro do armário abria, pegava a carteira, sumia, e a outra, não, eu estava aqui com você o tempo todo, como é que eu ia te roubar? Então, era isso. E isso tudo tem que ver
com vários dilemas de expropriação que as bichas sofrem, né? Então, é a polícia extorquindo quando ela é presa, né? É todos os assaltos, é todas as multas, os cafetões, cafetinas, né? Então, todo tipo de violência, muitas vezes são roubadas pelos próprios clientes, entram no carro e o cara aponta uma arma e rouba, né? Então, é uma tentativa de recuperar esse dinheiro que lhe foi sacado de outras maneiras, né? Então, acho que olhar para isso, esse ponto podia ser super interessante de ser abordado também. Acho que você não chega a abordar no ensaio, né? Desses roubos, dessas... Não, eu não chego a abordar. Eu comecei a responder já justificando isso, assim. Eu acho que no ensaio eu estava trabalhando muito com um balanço consciente. Assim, esse ensaio tinha muitas versões em que eu dizia algumas coisas e não dizia outras, assim. E aí depois a gente foi, eu e as pessoas que me ajudaram a escrever, a gente foi elegendo, assim, tipo, bom, isso aqui tem um peso que precisa estar, mas isso aqui não, essa outra coisa não tem, sabe? Porque lá fora, no pré, eu falei isso e que é uma coisa que eu acho que motivou, que é a ideia de que eu sabia, sendo uma pessoa que, sei lá, vocês, tipo, a Camila é antropóloga, você tá no ramo das letras, mas sendo uma pessoa que está, agora já faz 8 anos que eu estou reprovando na faculdade, mas estando junto desse léxico de tipo cadastro, plano diretor, não sei o quê, estava muito claro para mim que mapear é destruir. Mapear uma coisa, dizer, isso aqui existe, essa garrafa de água aqui, isso aqui é uma garrafa de água. Alguém vai chegar e vai beber essa garrafa de água, porque alguém vai ter sede. Mas eu achei, inclusive, muito uma confluência assim, da natureza, que assim que eu entreguei esse ensaio, o João Campos, o prefeito lá de Recife, ele fez uma parceria com a UFPE e ele meteu uma academia da cidade bem no meio dessa pista de Cooper, assim. Então, esse movimento todo que eu falo no texto, ele já não existe. Se vocês forem lá atrás, vocês vão achar que é mentir. Porque não existe, assim, não tem mais isso. Mas é isso. Sobre... Eu queria trazer essa sensação mesmo do indecifrável e do silêncio como um gesto de autoria mesmo, assim, do silêncio como uma escolha consciente do que eu ia dizer, do que eu não ia dizer. Como eu disse, eu não queria fazer um ensaio sobre a marginalidade das travestis. Eu não queria também fazer um ensaio sobre a marginalidade desses homens que eu observei, que grande parte deles estão em condição de morar na rua, assim. Acho que minha centralidade mesmo, a coisa que eu queria mesmo falar, era sobre o que o Bruno Puccinelli vai chamar de gay internacional. Eu quero falar sobre o gay branco, o gay que é o outro, assim, que eu não tenho nada a ver com ele, e que ele, muitas vezes, está num lugar de poder perante a mim, perante você. Sabe, eu não queria falar sobre alguém como nós. Eu não queria fazer uma coisa dissecando a gente. Eu queria fazer uma coisa dissecando eles, assim. Sabe? Assim, quer dizer... E também, tal hora, entendendo como eles são parecidos comigo, né? Porque tal hora eu falo, eu sofri essa coisa na faculdade e, na real, eu acho que eles representam muito no espaço o que eu sofri no meu corpo, assim. O desengate, né? O desengate entre forma e função, entre desejo e possibilidade de concretização, enfim. Queria jogar uma pergunta fogueira para a Camila agora. Acho que a gente vive um momento assim que tem muito cheio de dedos assim, né, sobre o que podemos estudar, como fazê-lo de uma forma mais responsável, né, ética possível, né, e acho que a antropologia muitas vezes é colocada num lugar também muito terrível, né, como um grande mal, assim, né? E queria você de dentro, assim, que você falasse um pouco, né, o que é, como é ser uma antropóloga pensando todas essas questões,
entendendo os limites e potências também desse campo que você escolheu atuar, né? E fazendo essa pesquisa que você faz, né? Não, é muito interessante essa pergunta, justamente porque ela é muito difícil, né? Eu não tenho nenhuma resposta para ela. Eu acho que ninguém tem, que eu acho que é uma coisa boa, né? A gente está vivendo um momento agora, né, em que você tem a primeira, segunda geração de indígenas dentro da universidade, fazendo, né, produzindo de dentro da universidade críticas. E não só críticas, diálogos com os trabalhos antropológicos feitos por não indígenas, anteriores e contemporâneos à produção, né? E, assim, é isso. Eu acho que as duas coisas são interessantes, a crítica e a aliança, né? E as duas coisas têm acontecido, sabe? Mas eu acho que é isso. Uma das coisas mais maravilhosas desse processo, né, é justamente assim que me dá mais animação, assim, mais, né, assim, de ver o que está acontecendo com esse processo agora, é ver a mudança geral de vocabulários, né, que está acontecendo, né, junto, né, com as pesquisas indígenas, com as discussões indígenas, com as cobranças indígenas da produção, né, e é isso. Eu acho que tem uma virada aí, né, assim, que às vezes eu penso, na verdade, Adrienne Rich, ela tem um texto, Quando os Mortos se Levantam, 1790, falando sobre quando as mulheres começaram a cobrar, né, coletivamente, sobre, né, existia na literatura, né, a voz julgadora era sempre masculina. Então, as mulheres elas produziam tendo duas noções, né, de quem estava criticando o texto delas, né? As mulheres tinham duas audiências, as mulheres e os homens. Os homens eram os que julgavam, os que aceitavam ou não aceitavam o texto, né? E essa mudança, que foi uma mudança coletiva e enfim, uma demanda e uma reivindicação coletiva das mulheres, né, para a produção, para a mudança desse solipsismo vocal, solipsismo de julgamento masculino, criou alterações efetivas, né, em como, o que você vai considerar. Se não existia mais, né, a Adrienne fala assim, isso, não é só, o ponto é isso, não é só que as mulheres teriam que produzir tendo essa dupla audiência, né? A partir daquele momento, todo mundo teria que começar a produzir pensando tendo uma dupla noção de criticismo, né? Assim, você tem que levar em consideração o criticismo não só masculino, mas o criticismo também feminino no trabalho. E eu acho que assim, os estudantes que estão na universidade agora e que fazem, né, assim, estão fazendo as pesquisas agora, eles estão nesse duplo mundo, eles têm um duplo vínculo, né? Uma dupla obrigação, que é a obrigação com o universo não indígena da produção e com os povos, né, com as etnias das quais eles fazem parte e a rede e o movimento indígena como um todo. Então, eles estão sendo cobrados por dois lugares, né? E eu acho que é isso que a gente está aprendendo agora também, é que a gente também está, né, a gente não indígena na produção, a gente está sendo cobrado o duplo criticismo, né? Assim, essa dupla sensação. A gente está tentando, a gente precisa entender como fazer uma crítica no processo de escrita, no processo de pesquisa, que leve em consideração o criticismo também dos povos, né, com os quais você está trabalhando. Isso envolve toda uma modulação de vocabulário, de tema, do que você pode falar, do que você não pode falar, né? Assim, e é isso, um diálogo muito grande sobre isso, processual. Isso é feito ao longo da pesquisa, né? E aí eu acho que isso é muito rico. E aí é claro que é muito desafiador trabalhar com esse tema, né, de gênero, apesar de que, como é um tema histórico, né, eu acho que é isso, é um tema, a gente tem um pouco mais de liberdade também de ir pelas fontes e trabalhar nas fontes, né, tentando também criar um vocabulário, né, porque esse estudo das fontes ele é muito difícil, muito árduo, muito lento, né, você tem que estudar o contexto, não só o que está descrito nas fontes, como informação das fontes, mas o contexto de produção das fontes, né. Então, assim, a produção desse tipo de informação acrescenta um corpus, e que é isso.
né, essas informações, por exemplo, sobre Tibira, estão saindo agora. E agora a gente está colocando elas para receber também o criticismo a partir disso. Né? Não existe publicar alguma coisa sem estar aberto ao erro, e eu acho que isso é maravilhoso. Né? Assim, sem estar aberto à possibilidade de ter que reescrever, ter que refazer ou ter que não fazer. Né? Mas assim, a gente tem que fazer também para... Entendeu? Assim, tendo sempre uma noção, né, um cuidado, uma atenção, um respeito, né, e uma pesquisa contemporânea sobre o que está sendo dito contemporaneamente sobre isso, para poder falar, e aí, a partir daí, escutar o que vai ser a reação. Né? Então, eu acho que né, como essas questões sobre Tibira estão saindo agora, mas eu acho que, né, assim, a gente, né, estou aí para ver também o que vai acontecer. Assim, né? É incrível. E é um debate, e é uma pesquisa super reveladora sobre o Brasil também, né? Sobre nós, sobre todo mundo. Então, a gente está falando sobre sexualidade, está falando sobre gênero, está falando sobre organização social, então, muitas questões. Mas também, eu acho que é isso, né? A gente está, muitas vezes, falando sobre o discurso do colonizador sobre esses povos, né? Então é tentar entender esse olhar do colonizador, né? Então, tem muita coisa ali para ser explorada, e que bom que esses documentos estão ganhando mais espaço e visibilidade agora, porque eles são transformadores mesmo. Eu piro com eles toda vez que eu vou mexer ali naquele material também. TT, vou jogar uma última pergunta para a TT, e a gente vai abrir para perguntas de vocês. Então, a gente vai ter 10 minutinhos aqui final. Se alguém quiser, já vai fabulando a pergunta aí para a gente trazer para as convidadas na sequência. Queria aproveitar também, então, pegar uma fala sua, né, algo que a gente estava conversando um pouco antes de entrar na mesa, né, de como também a faculdade de arquitetura, né, transforma o seu olhar sobre a sua própria cidade de onde você se afastou, né? Então, Marabá começa a ser vista por uma outra ótica a partir do momento que você entra na faculdade de arquitetura, né? Você redescobre a sua própria cidade a partir desses saberes ou dessas discussões que a universidade propicia, né? E tanto não só Recife, que vira um objeto de estudo mais direto, mas também Marabá, que vai sendo incorporado aos poucos também, né? Aí fala um pouquinho dessa Marabá para a gente. Tá, gente, Marabá. Marabá é uma cidade com ruas, calçadas e parques e praças. Mas uma coisa que eu fico assim pensando é como o arquiteto é uma figura paradoxal, assim. Porque você faz vai lá, mais simples de explicar até. Essa semana a gente estava aqui. E aí, tá hora a gente tinha que andar por essa outra porta que ninguém sabe para onde dá. Ninguém que está aqui sabe, mas aí eu descobri essa semana. Às vezes parece que a gente faz arquitetura e a gente não quer que as pessoas entendam o prédio que a gente construiu. Parece que a gente não quer que a pessoa tenha... Às vezes a arquitetura é uma coisa que quebra o vínculo que a pessoa tem com o território. De verdade, assim. Então, eu nunca tinha ouvido falar dessas pessoas que eu cito no ensaio enquanto eu morava em Marabá. Eu nunca tinha... Assim, eu sabia que era uma cidade que tinha sido planejada por causa de calamidade pública. Acho que posso explicar para vocês, isso talvez seja legal de saber, porque a gente tem Goiânia, a cidade de Goiânia, que é proposta, planejada e tal. E aí, em seguida, eu acho que entre Goiânia e Brasília, a gente tem Marabá. A gente tem a minha cidade, Marabá, que ninguém sabe onde é. Mas ela foi planejada. E essa história da Marabá planejada, ela foi algo tão desconexo, assim, das pessoas que realmente moravam na velha Marabá, que foi evacuada para esse lugar que agora é um bairro que chama Nova Marabá. Ela é tão desconectada
com o que as pessoas realmente precisavam para a vida delas, que era a proximidade com o rio, pensando que a maior parte das pessoas eram ribeirinhas, assim. É tão desconexa que a Nova Marabá foi inaugurada, as pessoas voltaram para a Velha Marabá e ficaram tipo, eu estava convivendo com a cheia do rio antes, tranquila, eu não vou embora daqui, assim. E ficavam lá, sabe? Então, tem esse primeiro ponto, que é a desconexão, quando o governo federal vai e sanciona uma cidade no interior do Pará e tal, a total desconexão com as pessoas que estavam lá, a total perda de autonomia com o próprio território, com o que vai ser construído ali. E aí essa desconexão, ela impede que exista memória, porque eu já sou uma segunda geração de marabaenses. Eu acho que marabaenses, no geral, agora devem estar na quarta geração, porque as pessoas de Marabá, na verdade, são de outros lugares, elas não são paraenses. Você sabe, tipo, a Camila é a única que conhece, gente. Mas as pessoas não são de Marabá, e não existe essa memória sobre esses arquitetos que foram e modificaram totalmente a vida dessas pessoas. Assim, se eu perguntar para minha avó, ela não vai saber quem é o H.J. Cole. Ela não vai saber mesmo. Assim, e ele foi a pessoa que propôs onde ela tá vivendo, sabe? E aí isso vai impedir que você crie vínculo. Eu acho que eu fui criando vínculo, eu acho que eu fui colando com Marabá por causa da arquitetura, por isso. Assim, eu acho que é uma cidade que ela é totalmente atravessada pela história da arquitetura brasileira, assim, pela ideia de cidade planejada para a interiorização do Brasil, pela ideia de modernismo com as incursões do Oscar Niemeyer em Marabá. Tipo, quem sabe que o Oscar Niemeyer fez coisas em Marabá? Eu, sabe? Tipo, ninguém, assim. Mas é isso, tem esse lugar que também é um lugar de desengate do que a universidade me pediu para fazer. A universidade não me pediu para descobrir por que é que os bairros da minha cidade chamam Folha. Porque em Marabá os bairros chamam Folha. Os bairros chamam Folha, porque as ruas são galhos de uma castanheira. E aí cada perímetro de um bairro tem a forma de uma folha. Que agora eles caíram com isso também, assim, porque é isso, não existe história, não existe uma memória, então não existe também. É isso, voltando sempre para esse começo, não existe vínculo, então não existe conservação do patrimônio, porque não é patrimônio para essas pessoas, elas não existe essa conexão com a significância potencial que isso tem, né? Porque isso é muito poético. Eu, agora, olhando de longe, faz acho que 5 anos que eu não vou em Marabá, e nesses 5 anos foram 5 anos em que eu consegui olhar essa planta de um outro jeito, assim, porque isso é muito lindo, eu acho, né? Tipo, imagina se toda a cidade fosse na forma de uma árvore diferente, ia ser fofo, assim, o mundo. Bom, gente, e aí temos perguntas? Como é que você... Todo mundo tímido? Não, sim. Levanta a mão aqui. Não sei, acho que não, porque não vai mostrar, acho que na câmera. Olá, primeiramente, boa tarde. Eu fiquei com essa... Fala alto, ok. Opa. Bem, primeiramente, boa tarde, e eu adorei a frase mapear e destruir. E me retornou a Pau Preciado, que comenta isso na questão de gêneros. Não exatamente nisso, mas como a construção de gêneros e depois de sexualidades, e depois de... em questão de... Meu Deus... Esqueci agora a expressão que ele usa.
como isso de forma distorce os nossos conceitos de própria individualidade, que depois distorce o nosso conceito em grupo. E eu gostaria se vocês comentarem alguma coisa sobre, acho que em geral, a teoria dele, que é meio que... Acho que a Camila fala também um pouco sobre o se mapear, né? Quando vai se categorizar, né? Seria um categorizar também, que mata também, né? Só que eu não tenho muito bem a pergunta. Não chega a ser uma pergunta? Ah, tá. Uhum. Está falando sobre preciado, falando também sobre se mapear e destruir. Então, como é que se jogar, criar essas categorias, né? Os efeitos práticos disso também, né? Os efeitos destrutivos disso. Eu acho que, assim, o que eu acho curioso também é que essas categorias, né, no momento de criarem essas categorias, assim, elas parecem ser uns edifícios muito grandes, né, que estão ali construídos há muito tempo com um cimento muito duro, e nem todo mundo entra, né? Então tem uma dissidência, na verdade, dessas categorias muito grande, até grande demais. Talvez assim, eu não sei exatamente quem é que mora dentro desse prédio, né, homem e mulher. Eu não sei quem são as pessoas que realmente estão dentro dessas categorias, né? Mas a dissidência dessas categorias, na verdade, quem tá fora dessas categorias é quase como se fosse capaz de ver elas muito mais claramente, né? Quando você não se encaixa dentro dessas categorias, você consegue construir, ver essa edificação gigante que são essas categorias, justamente porque você não está lá, né? Então, assim, e justamente porque elas são hegemônicas, elas estão dominando todos os cantinhos, né, da cidade, né, que a gente mora, assim. Então, é isso. Quando você faz um pouco esse estudo histórico, né, da construção das categorias, assim, você começa a ver que é isso. Na verdade, às vezes me dá uma vertigem mesmo pensar assim: essas categorias foram impostas e a gente trabalha com elas, operacionaliza elas em todos os momentos da nossa vida, né? Mas e se a gente conseguisse tirar, né, tirar elas e tentar ver o mundo, trabalhar o mundo, né, pensar o mundo, por exemplo, tupi, né, sendo que essas categorias fossem operantes, né, não quer dizer que não tivesse categorias para mulher e homem, né, termos tupi para mulher e homem, mas você tinha uma diversidade muito grande de formas de existência, e essas formas de existência não precisavam estar tão restritas, né, assim, a um padrão, né, a construção de um padrão de gênero, né. Então você tinha muito mais, enfim, e aí, mas o problema é esse, né, como é que esse processo, esse momento histórico, né, mostra muito claramente, assim, né. Eu acho que a violência fica muito clara, esse processo que o Yves Dever fala, né, que como é que os gêneros, né, estão entre os tupi como pedras brutas, e tem que lapidar essas pedras para chegar às gemas que são os dois gêneros, mulher e homem, né? Então, assim, esse processo de lapidação, né, é muito claro, muito explícito no trabalho de todos os missionários, né, aqui. Então, todo o trabalho de colonização ele está dentro de um processo de conversão. Um processo de missionarização está dentro de um processo colonial, né, e de construção de um aparelho muito grande, né, assim, desses gêneros aos quais todo mundo passa a ter que se conformar, né, assim. Eu não sei se fala um pouco. Quer falar um pouco sobre essa questão do mapear como destruir? Não, só que a Camila Caos é muito boa, né? Delícia ouvir a Camila também. Bom, gente, eu acho que chegamos aqui. Faz mais perguntas? Não? Mas, tem mais uma pergunta ali, né? Olá, boa tarde. É mais uma provocação, assim, para a TT, assim, sabe? Eu sou de Recife, eu estudei na UFPE. Meus pais são professores de lá, então eu cresci em volta da universidade. Então eu vi essa mudança, principalmente ali naquele território, né, enfim, teve um momento que era mais habitado como um parque, né? Teve um momento que ficou uma coisa meio esquisita e foi deteriorando. Enfim, teve várias etapas assim. Tu fosse descrevendo e aquilo, né? Essa narrativa veio sendo imageticamente construída assim na minha mente.
e aí tu trouxesse à tona essa questão do João Campos, né, que é o prefeito atual de Recife, e Recife está passando por um processo de gentrificação. E aí eu queria entender assim, o que mudou desde a tua motivação de trazer essa narrativa à tona, né? A consequência que isso gerou dentro do território ali, né? Que ele colocou uma academia e assim com o intuito de modificar o movimento daquele território, né? E como é que tu reflete isso atualmente, né? Que tu falasse, o que eu coloquei no meu texto hoje já não está mais da mesma forma. Então, como é que você reflete trazer narrativas à tona, né, de pessoas que têm seus modos de vida e isso acaba interferindo no espaço, assim, como, né, arquiteta também e também como, né, ensaísta, assim, como um todo. Mas a consequência dessa narrativa ter sido exposta ali dentro do contexto da cidade, sabe? Talvez eu não tenha me feito entender, assim, porque eu não me coloco no lugar... Eu não fiz o João Campos colocar uma academia da cidade na pista de Cooper. Eu acho que eu tive, sorte, que eu estava ali observando aquilo 1 segundo antes dele colocar aquela academia da cidade. Eu acho que o João Campos não poderia se importar menos comigo e com o meu texto. Assim, juro, acho que tem outras tensões. Eu acho que aquela pista de Cooper, ela sempre teve uma tensão com a violência dos seguranças terceirizados, que eu, da hora, falo sobre isso no ensaio. E aí, quando eu estava fazendo o estudo de observação, eu comecei a perceber essa escalada da violência dos seguranças. Da hora eu falo do rojão, que é uma situação dramática que aconteceu e tal, que jogaram o rojão em cima do pessoal que estava se encontrando. Mas também existiram outros episódios mais espeto bugiganga, assim, mais de mambembe, sabe? Dos seguranças fingindo que estavam fazendo alguma coisa. Mas quando eu falava para as pessoas, não, eu acho que está escalando ali. Eu acho que eles estão tentando preparar para alguma coisa. As pessoas falavam, não, isso aí sempre foi assim. Sempre prendiam as pessoas, sei lá, no prédio do Raposo. Mas aí acabou que mudaram a iluminação da pista, e aí colocaram essa academia da cidade. Mas, assim, as pessoas vão sempre precisar de banheiros, elas vão sempre precisar de quartos, elas vão sempre precisar de lugar para transar, né? E eu, pessoalmente, vou ser sempre uma pessoa que vai precisar de um lugar para se esconder, para fumar um cigarro, assim, porque eu não gosto muito de fumar na frente dos meus professores, assim. E aí, nessa de ficar procurando buraco para me esconder para fumar, que eu acabei descobrindo os outros lugares que essas pessoas estão indo agora, sabe? Tipo, o espaço ele vai se transformando, a natureza se transforma, né? O nada é vivo, assim. Então, toda vez que algo morre, essa coisa não morre, ela se desloca. E é isso, assim, é isso que aconteceu com a pista de Cooper. E, resumindo, eu não me coloco na tal hora. No começo, eu me colocava, tal hora tinha... Como eu disse, eu não queria fazer um trabalho dissecando pessoas parecidas comigo ou com minhas amigas. Então, tal hora existia um lugar de ressentimento, existia um lugar de mapear para destruir esse pessoal. Que foi acabando, que foi se deslocando também, esse sentimento, que foi se transformando em um sentimento de empatia até o momento de eu dizer... Nossa, tudo o que eu sofri no meu departamento, as pessoas estão representando aqui, estão mimetizando. Mas é isso, eu não me coloco como responsável. Me coloco, talvez, como sortuda, assim, como uma pessoa que estava ali na hora certa pensando naquilo. E eu acho que todas nós, já você estava, tá hora pensando sobre Tibiru, você estava pensando sobre Bajubá, tipo, as coisas, acho que são encontros, assim.
Mas é muito interessante o que você falou. Antes até, eu estava pensando sobre isso, sobre como essa pista de Cooper se transformou em outros pequenos lugares, agora que ela não existe mais, lugares que não convém aqui agora eu dizer, é ali, é acolá, justamente pelo que você está me provocando, porque é delicado falar sobre isso, é delicado falar sobre a intimidade do outro, e é algo que eu aprendi também escrevendo esse ensaio. E uma última coisa que eu pensei, ouvindo você, e que eu também estava pensando essa manhã, pensando sobre esse texto, eu estava pensando sobre a Bell Hooks, na verdade, sobre a ideia da representatividade como algo que seja transformativo, de fato. Eu estava pensando nisso porque estava realizando, assim, como hoje, nossa, é até emocionante para mim dizer isso, mas hoje eu não acho que eu sou a pessoa que eu disse que eu era naquele ensaio, assim. Acho que nesse último ano eu virei outra pessoa. E aí que eu acho que a gente tem, como você perguntou no final, né, e como ensaísta. E aí hoje de manhã eu percebi que às vezes é isso que vai dizer que o que eu escrevi é bom. É o fato de que me mudou, assim, esse texto modificou a minha vida. E não porque eu estou aqui, não porque tem essa projeção atrás com o meu nome grande, mas pelo que eu vivi no meu íntimo através desse texto. Assim. É isso. Obrigado. Bom, gente, é isso. Nossa, ser mediador é difícil, viu? Mas agradeço muito a presença de vocês, agradeço a generosidade de vocês duas também, dividir comigo essas reflexões. Espero que todo mundo tenha gostado, e vocês também tenham gostado. E bora novas bagunças. Tchau, tchau.